E aí, time, tudo bom? Como vocês estão? Hoje vou falar para vocês 6 dicas de ferramentas que um QA Engineer tem que saber. Eu quero deixar bem claro, todas as tecnologias e as ferramentas que eu vou apontar aqui, elas são baseadas na minha experiência e no que eu acho confortável. Para você aí que está aprendendo automação, ou que está aprendendo a área de QA, né, ou que está querendo migrar de carreira para virar um QA Engineer, né, para trabalhar como QA, trabalhar com automação, trabalhar com testes, essas são as ferramentas que eu considero as mais simples de se começar a aprender, e não só isso, tá? Não é só porque elas são simples e fáceis de se aprender, mas elas também são amplamente utilizadas aí pelas empresas, tá? Mas saibam que elas não são as únicas ferramentas que tem por aí. Inclusive é muito comum, né? Por exemplo, eu saber uma ferramenta X, eu falar com uma empresa, né, e ser contratado para trabalhar com ferramenta Y, porque é muito comum que as empresas não necessariamente estão procurando alguém que saibam trabalhar com aquela específica tecnologia. Eles estão procurando alguém mais focado que saiba trabalhar com automação. Então saibam que elas são ferramentas muito boas para você achar emprego com elas, né? E para fazer automações complexas que realmente funcionem. E também elas vão te abrir caminho aí para outras ferramentas caso vocês precisam aprender, tá? Porque a ideia de automação, como funciona, a arquitetura, elas são bem parecidas, tá? Mesmo se você trocar de ferramenta. Então, eu vou listar essas ferramentas aqui para vocês. Espero que vocês gostem e vamos pro vídeo, galera. Então vamos lá, pessoal, vamos começar aí pela coisa talvez a mais importante, não sei, mas é uma das coisas que não tem como fugir, você vai precisar aprender uma, é a linguagem de programação. A linguagem de programação que eu indicaria aprender é JavaScript. Então essa é a nossa primeira dica, primeira ferramenta, né? Primeira linguagem que a gente vai começar, JavaScript. E eu vou explicar o porquê JavaScript, tá? Tem muita gente aí que começa com Java, com Ruby, com Python. Eu acho que todas elas são ótimas tecnologias, tá? São ótimas linguagens, você pode sim começar com qualquer uma delas. Porém, por que eu indico normalmente JavaScript, tá? Primeira coisa, JavaScript é muito simples de se aprender. É uma linguagem simples de ser utilizada, ela tem tutorial para tudo que você imagina, você pode aprender a fazer página web, pode fazer back-end, você pode fazer bot para Discord, bot para Slack, você pode trabalhar com N coisas. JavaScript aí tem uma comunidade absurda e tem mais um outro motivo. JavaScript está basicamente em todas as empresas aí que você vai trabalhar. Não necessariamente no projeto que você vai trabalhar, tá? Mas normalmente, se uma empresa ela trabalha com front-end, 99% dos casos ela vai estar trabalhando com JavaScript. Então, querendo ou não, apesar de você, por exemplo, talvez não saber Java, né, não saber Ruby ou não saber Python para trabalhar aí com o que eu imagino que são as linguagens mais comuns aí para se trabalhar com automação, você sabe JavaScript. Você já sabe como funciona a parte de front-end daquela empresa e, obviamente, ela também pode trabalhar com JavaScript de back-end, ela pode ter stack JavaScript inteira, mas só de ter no front-end já é um grande passo. Então, só de ter o JavaScript já na empresa, como uma das linguagens utilizadas, é muito mais fácil que você consiga achar uma vaga, né, para trabalhar com automação e que seja com JavaScript até, né? Hoje em dia, muitas das vagas estão usando JavaScript, tem N ferramentas, óbvio, para Java também tem bastante, Python também tem, porém, para JavaScript tem uma imensidão aí de ferramentas para ser utilizada, tá certo? Então, primeira dica, trabalhar com JavaScript. Obviamente, a gente também aí tem englobado o TypeScript, acho muito importante a gente trabalhar com TypeScript, porque ele faz com que as coisas fiquem mais tipadas, né? Talvez até mesmo para você que está aprendendo, né? Caso você queira migrar mais tarde para outras linguagens, você pode sim trabalhar com TypeScript. Inclusive, eu encorajo isso, acho TypeScript uma linguagem incrível, ela faz com que o JavaScript fique muito melhor, na minha opinião, fica mais simples de entender, fica mais simples de aprender, fica mais simples de passar, né, para outras pessoas o que está acontecendo. Então, trabalhar com JavaScript, TypeScript, aí é a primeira dica, né, a primeira ferramenta que eu diria para você começar a trabalhar, a primeira tecnologia para você começar a trabalhar. E se você está aprendendo aí Python, Java, qualquer uma dessas, não tem problema, galera. Acho que é de extrema importância, você tem que aprender sim uma linguagem, porém saiba que também migrar para a linguagem de JavaScript, né, não vai ser tão difícil assim. Ela é uma linguagem muito livre, né, eu diria, isso pode até causar problemas, mas é uma linguagem muito poderosa e utilizada
em todo lugar, assim, 99% das empresas utilizam. Se ela tem um front-end, ela muito provavelmente vai estar utilizando. Então, é uma linguagem incrível, tem uma comunidade incrível, é fácil de achar erros, é fácil de achar soluções. Então, JavaScript tá aí a nossa primeira dica, galera. Número 2, né? Agora a gente vai falar aí sobre ferramenta para poder trabalhar com back-end, tá? E nesse caso, ele independe necessariamente da linguagem que o back-end existe. Então, o seu time, né? O seu time pode estar trabalhando aí com Java, pode estar trabalhando com Python, com Ruby, com Clojure, com N coisas. Se eles estão fazendo uma API REST, você vai poder se utilizar da nossa segunda ferramenta, que é o Postman. Galera, eu já fiz alguns vídeos aqui sobre Postman. O Postman é uma ferramenta incrível. Você tem uma imensidão de coisas que você pode fazer com ele. Você pode até mesmo fazer automação back-end com ele. Você pode fazer algumas pequenas automações ali para adiantar alguns trabalhos seus em relação a trabalhar com a API, né? Fazer com que fique mais ágil. Ajuda muito a documentar toda a parte da API que você está trabalhando. Então ele ajuda a documentar os endpoints, o que você está usando de body. Você pode inclusive usar como automação e até mesmo numa pipeline de continuous integration, né, de integração contínua ali, usando Newman. Então, é uma ótima ferramenta. E adivinha o que eles usam, né, para você poder trabalhar com as automações? Sim, eles usam JavaScript. Então, esse é outro motivo aí que é muito importante para vocês estarem aprendendo JavaScript, porque essa é uma outra ferramenta que se utiliza de JavaScript. Você não precisa ser um rei do JavaScript para trabalhar com o Postman, porque ele te dá muita coisa pronta ali, mas se você já sabe JavaScript, né, vai facilitar mais ainda a sua utilização do Postman. Muito bom. Então, segunda dica é Postman. Utilize Postman para trabalhar com as suas APIs, para poder fazer os testes manuais nas suas APIs, nos seus endpoints, tá? E, obviamente, ajudar a documentar aí tudo que vocês têm das APIs da sua empresa. E, obviamente, JavaScript junto com Postman para poder fazer essas pequenas automações aí. Terceira ferramenta que você precisa aprender para ser um QA. Brincadeira, não é tão doido assim. Terceira ferramenta para você aprender aí automação, né? Agora falando sobre automação front-end, a gente tem o Cypress. Sim, o famoso Cypress. Acho que o Cypress ele é uma das ferramentas mais utilizadas hoje em dia para automação. É uma ferramenta que está cada dia melhor. O time, né, de desenvolvimento do Cypress, ele é incrível. Eles estão sempre trazendo release notes, updates, melhorias, né? Eles já integraram bastante coisa, né? O maior release desses últimos tempos aí foi a versão 10, que tá incrível. Você consegue fazer muita coisa com o Cypress, dá para fazer automações extremamente complexas. Não só isso, né? O Cypress não só faz automações incrivelmente complexas e robustas e poderosas, mas também a gente trabalha com o quê? Com JavaScript no Cypress. Ele também é uma ferramenta muito simples de aprender. Ele é muito intuitivo. O time do Cypress, né, trabalhou nessa ferramenta ser uma coisa quase escrita, assim. É muito simples a forma que o Cypress trabalha e você consegue aprender numa velocidade muito rápida. Você consegue aí criar automações complexas a partir de muito pouco. Inclusive a gente tem vídeos aqui de Cypress. Eu tento usar sempre. É uma ferramenta muito, muito incrível e muito boa para quem tá começando ou para quem já trabalha. Se você já trabalha aí com automação, tenta o Cypress. Você consegue fazer coisas muito rápidas com ele. Ele trabalha ali diretamente simulando um browser, né? Então ele consegue ver direto no DOM as coisas que estão acontecendo. Então às vezes ele é mais rápido do que sua visão, né? E além disso, ele tem toda a parte do dashboard, toda a parte de CSS Selection. Ele tem dentro do próprio Cypress, ele tem N ferramentas. Cypress é uma ferramenta ótima, não somente para você que já sabe automação, mas para você que tá começando. É uma ótima ferramenta para começar. Ele tem muita coisa pronta e você consegue fazer um absurdo de coisas só com o Cypress. E óbvio, né? Na sua entrevista aí, você faz aí uma automação com o Cypress que é fácil de ser instalada, todo mundo já tem meio que Node no computador, é muito simples de trabalhar com o README dela, né? Porque você precisa fazer poucos steps para instalação. Ferramenta incrível, super recomendo. Cypress é aí a nossa terceira recomendação do dia, galera. Falando agora sobre o nosso quarto item, vou falar aí sobre uma tecnologia que eu utilizei bastante para automação back-end. Então a nossa quarta ferramenta aí é o que a gente usa para trabalhar com back-end, né? Quais as ferramentas, né? Quais as tecnologias que eu me utilizo. E novamente, né? Ele é focado em JavaScript, tá? Não necessariamente talvez seja a melhor resposta para dependendo qual que é o back-end que o time está trabalhando.
porém eu me utilizo bastante de Jest com Supertest. São duas bibliotecas para TypeScript e JavaScript, e são duas bibliotecas muito boas, elas conseguem fazer coisas muito grandes com ela para trabalhar com a parte de endpoint, criação de automação, testes de integração também dá para fazer todo com ela, na parte de API. É uma ferramenta incrível também, ela é muito bem documentada, tem uma documentação incrível, extraordinária. Mais pro Jest, tá? O Supertest ele tem uma documentação bem simples, até porque ele só te ajuda ali a fazer as requests nos endpoints, né? Porém, é uma ótima ferramenta, ela é extremamente leve, é extremamente rápida, também utilizada em muitos times. Normalmente, se você for trabalhar num time que está trabalhando com a parte do back-end ou até mesmo do front-end, e eles têm testes unitários, eles muito provavelmente estão trabalhando com Jest, caso eles estejam trabalhando com Node, né? Então fica mais fácil ainda para você implementar as suas automações de back-end, tá? Então, Jest com Supertest dá super certo, eu já usei na última companhia que eu trabalhei e funcionou super bem, funcionou super rápido e os desenvolvedores vão entender o que está escrito, porque está tudo escrito em Jest, né? Tá tudo escrito ali com os métodos de Jest e obviamente Supertest é super simples de aprender, então minha recomendação aí para automação back-end. Galera, então, agora falando aí sobre automação mobile. Automação mobile, vou ser bem sincero, já tem algum tempo que eu não trabalho, eu tento me manter aí atualizado, né? Mas infelizmente as últimas empresas que eu trabalhei eu não cheguei a trabalhar tanto com automação mobile. Porém, eu tenho aí uma dica para vocês, quando vocês estiverem procurando para automação mobile, trabalhem com o Appium. Appium é basicamente uma ferramenta para você fazer toda essa interface com o emulador e fazer os testes, mas você pode usar aí o Appium com N linguagens, tá? Inclusive JavaScript, você pode usar com Java, com Python, com Ruby e JavaScript. Obviamente a gente tem outras ferramentas para te ajudar, não só o Appium, né? Você pode, por exemplo, também trabalhar com WebDriver.io ou até mesmo com Playwright para poder fazer a parte da automação aí para mobile. Porém, Appium é a ferramenta mais conhecida aí, se eu não me engano, a mais utilizada, não sei se vai ter outra, eu lembrava que antigamente tinha Calabash para poder fazer automações mobile, talvez tenham coisas mais novas aí, mas pode ser até mesmo tema para um vídeo bem específico, tá? Eu trago esse vídeo falando sobre isso, é a nossa quinta dica, então para trabalhar com automação mobile, você pode trabalhar aí com Appium. Galera, e agora, sexta dica, a gente vai falar agora sobre CI. Sim, Manny, mas é o que faz CI? Não necessariamente, tem muitas empresas que eu trabalhei com CI, tem empresas que eu acabei não mexendo no CI porque já tinha alguma pessoa trabalhando com isso, porém, CI é algo muito legal de se aprender, é algo relativamente simples de se aprender, fácil, rápido e que vai te dar um boost absurdo aí, não somente nas suas entrevistas, mas também no seu trabalho, né? Você, como QA, tomar conta disso faz com que o time se sinta muito mais confortável em te entregar tarefas, né? Saber que você consegue lidar com diferentes tecnologias. Porém, aqui a gente tá falando sobre dica de ferramenta, então a dica de ferramenta que eu daria é o GitHub Actions. GitHub Actions é uma ferramenta incrível, simples, bem documentada, fácil de usar, fácil de aprender, tem toda a documentação, ensina você como usar, tem muitos vídeos falando como se utilizar, inclusive eu posso trazer aqui um vídeo fazendo aí um pequeno CI com GitHub Actions, tá? Funcionando com automação, mas saiba que GitHub Actions é uma ótima ferramenta, a gente tem outras ótimas ferramentas também, a gente tem aí Drone.io, a gente tem Circle CI, essas ferramentas são ótimas, mas GitHub Actions ela tá bastante em alta, tem muita empresa se utilizando, porque também acaba utilizando, né, toda essa parte do GitHub, então ter o GitHub Actions é meio que um padrão aí dentro do GitHub, então isso ajuda muito. Essa vai minha sexta dica, se você quiser estudar sobre CI, vai atrás de GitHub Actions, muito bem descrito, fácil de aprender. Bem, todas essas coisas boas que eu já falei dela, eu realmente não tenho muito do que reclamar, é uma ótima ferramenta e muito bem documentada. Então é isso, sexta dica, GitHub Actions, time. Pera aí, galera, pera aí, não vai embora não, que a gente ainda tem um bônus, pera aí. O bônus, eu sei que ele vai parecer meio simples, meio bobo para algumas pessoas, porém eu acho muito importante de falar isso. Git. Sem Git, você não vai aprender isso. O que seria o Git, né? Git é a nossa ferramenta aí de versionamento que a gente utiliza para trabalhar com os projetos, então para você poder trabalhar em branches diferentes, para você poder versionar seu código, né? Então, tudo isso é muito importante, você precisa aprender Git, você não consegue se utilizar verdadeiramente de tudo isso, muito menos GitHub Actions, né, sem ter Git. A gente tem algumas ferramentas aí que são como se fossem redes sociais aí do Git, né? Então tem o Bitbucket, o GitHub, o GitLab. Porém, na minha opinião, o GitHub é a melhor ferramenta para se iniciar aí, você tem uma rede mais
aberta. Normalmente, quando você vai fazer uma entrevista, você manda o seu GitHub, tá? Então, crie o seu GitHub, aprenda a trabalhar com Git. É bem simples também e é muito necessário, tá? Você não vai trabalhar em nenhuma empresa que não utiliza Git, é muito difícil, vai ter que ser uma empresa com um sistema legado muito velho, mas trabalhar com Git é necessidade. Se você souber Git, você já sai um pouquinho na frente. É uma coisa muito, muito importante, que se você tiver um domínio básico, você já consegue fazer muita coisa e você já consegue passar na maioria das empresas em relação a Git, né? Trabalhar com a parte de versionamento. Time, então é isso. Foram essas ferramentas aí que eu quis trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que essas dicas funcionem para vocês. Sinceramente, essas basicamente são as tecnologias que eu me utilizo no meu dia a dia. Tirando o Cypress, eu não tô utilizando o Cypress agora, mas eu continuo estudando Cypress e fazendo vídeo de Cypress. Então, são ferramentas incríveis, muito poderosas, fáceis de aprender, com documentação muito, muito bem feita. Então vocês podem aí tranquilo achar tanto a documentação dessas próprias ferramentas, como até mesmo no YouTube, se você quiser achar, ou até mesmo em fóruns para ver como que faz alguma coisa ou outra. Essas ferramentas aí, elas vão te trazer uma facilidade muito grande de achar empregos que tenham stacks parecidas ou até mesmo iguais com as que eu mencionei aqui, né? Então é isso, time. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like se vocês acharam isso interessante e deixa aí um comentário caso vocês querem que eu fale sobre uma ferramenta ou sobre mais algumas dicas que vocês querem de coisas específicas. Não se esquece de escrever, que a gente tá postando toda semana. E um beijo, tenha uma boa semana e tchau, tchau!